Estou com 43 anos, falar de trajetória profissional já gasta tempo, né? Eu diria que a minha trajetória profissional, hoje eu enxergo assim, acho que ela começou com 12 anos, pode parecer exagerado isso, mas com 12 anos eu tinha uma paixão que era fazer som. Som em festa, assim, eu gostava de música, achava legal as pessoas dançando, né? Eu comecei a fazer som no clube de Taubaté, no TCC, depois eu fui para Cotton Club. Então, na verdade, eu era um DJ, apesar de na época, assim, era o cara que punha o som, né? Essa onda de DJ e tal, não era uma coisa ainda muito... não tinha a dimensão que tem hoje. Hoje eu tenho noção que o que eu estava fazendo era pensando em roteiros, né? Eram pequenas histórias que eu contava para aquelas pessoas, para que elas pudessem ser embaladas, né? Então, a ideia de montar um set, ela é muito parecida com escrever um roteiro. Como é que você faz a preparação, como é que você cria drama, como é que você fica divertido, né? Como é que você traz tensão. Mas enfim, aí eu estava em Taubaté até os 18 anos, aí prestei lá, ITA e tal, mas por um acaso apareceu um desses manuais de vestibular, e aí eu vi tinha um curso de rádio e televisão. Aí eu falei, que legal, acho que eu achei interessante, eu acabei fazendo comunicação. Isso abriu uma porta, porque aí eu vim a São Paulo, pós-produção estava começando aqui, processo ótico. Quando eu cheguei, estava virando RBS Vídeo, Casablanca, revolucionou o Andrucha, a Daniela Thomas, o Valtinho Salles, o João Moreira Salles, o Arthur, o Pedro Buarque, o Fernando Meirelles, ser sócio da Conspiração. Abriu, assim, e aí eu acabei me tornando um diretor. Chalpa Ferro, Zebini, o Serginho Barrão. Eu vim para Mixer, 2 convites, assim, ao mesmo tempo, Bossa Nova Filmes, ser diretor criativo e diretor executivo do Blumen Group aqui no Brasil, com uma outra cultura. Em Nova York, o rate do dólar, né, assim, a variação cambial, assim, aquilo ali foi uma abertura de mundo, sabe, de como lidar com a criatividade. Esse catalisador, ela tem essa instância da explosão e tal, mas ela tem uma instância do trabalho, sabe? Do processo criativo, como ser criativo sempre. Segunda-feira às 11 da manhã tem um horário, vamos ser criativos segunda às 11 da manhã? Pô, é difícil, eu não sabia que dava para ser assim. Essa ida para o Rio de Janeiro, eu acho que é um ponto super importante na minha trajetória pessoal. Sabe quando o mundo cresce e você fica pequenininho de novo, assim? Eu estava num momento que já traçando uma trajetória em que eu me sentia já mais seguro, mais dono das minhas coisas e tal, com as minhas conquistas e já tinha uma posição e não sei o quê. E quando eu fui para o Rio foi uma escolha. Eu falei, cara, olha só quanta gente legal que sabe muito mais coisa do que eu sei. Olha a possibilidade. Pessoalmente, eu agradeço muito essa oportunidade na minha vida. Porque eu acho que tanto para mim como para minha família toda, ter ido para o Rio de Janeiro deu uma balanceada nessa coisa em São Paulo de se levar muito a sério, sabe? O rate do dólar, né? Assim, a variação cambial, assim. As pessoas aqui, elas têm agenda, elas vão em festas, mas elas querem saber quem está lá, de quem é a festa, o que vai... Né? E o Rio, ele tem isso, mas ele é muito mais despojado, né? Eu lembro, assim, tem um cara, eu morava ali no Leblon, e eu ia sempre à praia, assim, ia sempre não, de vez em quando eu ia lá dar um mergulho no posto 11. E tinha um cara que, assim, eu discuti com ele, assim, todas as minhas crises do casamento, os problemas com os meus filhos, não sei o quê, eu não tenho noção do nome dele. E ele também não sabe o meu. Eu encontrava com ele lá, quando eu ia dar um mergulho, e aí parceiro, irmão, tal, não sei o quê, pô, e aí, pô, e a vida... Pô. E a gente trocava altas ideias, assim, e nunca... Eu nem sei o nome dele, então eu preciso ir lá dar um mergulho para falar com ele. Mas é muito engraçado, assim... tem um despojamento, uma coisa de que as pessoas, elas não são o que elas fazem, né? Elas são o que elas vivem. E aí eu montei a 808, uma bateria eletrônica que revolucionou a música. O 8 para os chineses é um número muito próximo. Ele funciona dos dois lados, né? E é um palíndromo, que funciona, né? É o Código Penal para a Perturbação da Paz. 808 se tiver que definir assim, de uma maneira simples, é um estúdio de criação, esse catalisador que a gente queria estar com a nossa paz perturbada o tempo todo, sabe? Esse era o lugar que a gente estava. Então 808 veio daí. Criatividade
Criatividade, primeiro, né? Eu acho que as pessoas têm... Primeiro falam assim, você é criativo. Cara, se isso fosse uma profissão, então é a profissão mais escolhida no mundo, que todas as pessoas são criativas, né? Eu acho que a melhor definição que eu acho de criatividade é assim, você conectar coisas, elementos do seu portfólio que não necessariamente foram feitas para serem conectadas. O rate do dólar, né, assim, a variação cambial, assim, o cara teve uma ideia, ele é genial. Por quê? Aquilo parece que é único, que é exclusivo, que ninguém tinha pensado naquilo, que era uma sacada de ter colocado. Então, o que o cara está fazendo quando ele está sendo criativo, né? No fundo, o que ele está falando assim, olha só, se juntar isso com isso daqui, muda o significado. Ou faz com que você perceba uma outra coisa. Esse catalisador. A ideia, eu acho que é o primeiro momento da criatividade, que é um momento abstrato. É um momento em que você fecha o olho, você se concentra e você tem que colocar todo o seu portfólio à sua disposição. Depois, você tem um momento que para mim é um momento de processo, talvez, que é um momento de conexão. Como é que você tenta conectar coisas com coisas? Como é que você vê, isso com isso talvez funcione, mas e se fizer dessa maneira? Isso daqui? Isso, no fundo, é um pouco o processo. Então, quando você me pergunta se criatividade é ideia ou processo, eu acho que é um balanceamento um pouco dessas duas coisas, né? De como você organiza o seu portfólio para um fim e como é que você conecta isso. Então, eu acho que esse processo da criatividade, a ideia em si só, ela é só uma faísca. Agora, como é que faz fogo? Esse catalisador. Aí você precisa de processo, você precisa de procedimento, você precisa de conexão, você precisa de tenacidade, de foco, de trabalho, que são coisas que às vezes não estão ligadas à ideia de criatividade, de processo. Não é todo mundo acha que criatividade é assim, nossa, eu estou aqui no meu momento criativo, meu ócio criativo, não sei o quê. Eu até acredito no ócio, acredito na criatividade, mas eu não acho que ócio criativo seja uma necessidade assim muito grande, não. Interessante, mas essa pergunta seria muito legal, se isso que a gente está discutindo, as pessoas que não se consideram pessoas criativas prestassem atenção nisso, sabe? Eu acho tão valioso a investigação da criatividade dentro de você, dentro do que você faz. O que você faz? Eu dirijo o ônibus. Legal. Cara, você é uma pessoa criativa. Como é que você soluciona seus problemas? Como é que você lida com as suas tarefas? Cara, você pode ser a pessoa mais criativa do mundo. Fabião, quais são as suas maiores referências? Meu pai e minha mãe. Eu lembro do meu pai sempre batalhando, sempre trabalhando, e trabalhando com energia, e fazendo tudo que meu pai tinha era fruto do trabalho dele. Eu achava isso, eu não entendia muito, mas é difícil resumir, mas assim, o meu pai é uma das pessoas mais generosas que eu conheci, foi sempre um cara sem egoísmo, sem ganância. Poxa, isso foi difícil. Mas assim, o fato... Eles são, sem sombra de dúvidas, a minha maior referência, porque eu acho que são as pessoas que realmente me ensinaram a descobrir o que eu precisava descobrir. Então, eu vivi um momento agora super importante, eu juro que foi difícil, assim... eu senti muita falta, eu consegui ter minha mãe do lado, né, no dia da cerimônia, que foi super importante, senti muita falta do meu pai lá. Então, assim, as minhas maiores referências, meu pai e minha mãe. A minha mãe, uma pessoa ultra tenaz, assim, minha mãe é uma pessoa
perseverante, ela não arreda o pé, ela vai, e você vai, e pode. Minha mãe sempre fez questão de dizer que eu poderia fazer tudo o que eu quisesse na vida. E a minha família é algo com o qual eu me apoio muito, né? A minha mulher, a Simone, a Luana, a Sofia, são pessoas com... Eu construo tudo o que eu faço a partir dessa relação. Para mim, o que importa é você, de fato, conseguir acordar, passar um dia inteiro e dormir sendo quem você acredita que você é.